everybody! Nesse vídeo vamos conversar sobre o som do H em inglês. Quando deve ser pronunciado e quando é mudo. Existe uma variedade de situações, então eu vou explicar as regras para você e esclarecer esse assunto de uma vez por todas nesse vídeo. Muitos de vocês já sabem que a pronúncia do H é parecida com a pronúncia do R em português. Assim, quando você fala as palavras roupa ou rato, esse primeiro som, é parecido com o som do H em inglês, só que em inglês é um pouquinho mais leve, ok? Então não é ha, tipo ha, só deixa esse ar sair levemente. Ha. Muito comum que isso seja a pronúncia, mas também muito comum que a letra H é muda, igual que no português. Em breve você vai entender tudo sobre o assunto, mas primeiro gostaria de te convidar a deixar seu like aqui e também se inscrever para o meu canal. Thanks so much! Eu vou te ensinar 3 regras que você pode seguir para entender quando o H deve ser pronunciado e 3 regras que você pode seguir para saber quando H é mudo. Primeiro, a letra H deve ser pronunciada quando está no começo de uma palavra. Aqui temos muitas palavras comuns do cotidiano em inglês que usam esse som. Por exemplo, hey, hi, hello, him, her, happy, hippopotamus. Existem 2 exceções para essa regra aqui. A primeira seria na fala conectada, connected speech. O que é isso? Em inglês, na fala natural, cotidiano, do dia a dia, a gente fala rápido e para facilitar essa fala, a gente vai juntando palavras e sons. Então, no caso do H, mesmo se ele começa a palavra, às vezes ele está reduzido ou ele some. Por exemplo, nessa frase, a gente tem Where is he? 3 palavras, no começo da terceira palavra tem a letra H, então você fala regra número 1, vou pronunciado. Mas aqui ele vai sumir porque fala conectada. Listen. Where is he? Where is he? Então, essa seria uma exceção para a regra. Quando a gente junta as palavras, H não está pronunciado. Outra exceção seria em umas 4 ou 5 palavras que são derivadas de outras línguas como francês e grego e, porém, a gente não pronuncia essa letra H mesmo que está no começo das palavras. Essas palavras são our, honest, honor, air e a maior parte das pessoas também pronuncia a palavra herb, não herb, mas herb. Segunda regra sobre quando o H deve ser pronunciada é quando essa letra H não está no começo de uma palavra, mas quando está no começo de uma sílaba. Para quem não lembra ou que não sabe, uma sílaba é uma parte de uma palavra. Então, a palavra, por exemplo, behind em inglês. Essa palavra tem 2 sílabas. Behind. A segunda sílaba começa com a letra H. Behind. Então, nesse caso, esse H deve ser pronunciado. Outros exemplos, exhale e inhale. Então, inhale, H aqui pronunciado. E exhale, pronunciado. O último caso, quando H deve ser pronunciado em inglês, é quando essa letra vem juntinho com outra letra, que seria o W. Então, a gente tem muitas palavras em inglês que começam com WH, right? Às vezes, a letra W é muda e às vezes a letra H é muda. Então, nesse caso, a gente tem 4 palavras onde a W é muda e não H. Então, H deve ser pronunciada. E essas palavras são who, whom, whose e whole. Mas não exagera, não é who, tipo, não. É leve. Who. Mas H se está pronunciada. Esse som se está aí. Agora, quando o som do H não deve ser pronunciado, ou seja, quando a letra H está muda. Temos 3 situações e um monte de exemplos aqui, ok? Primeiro, se uma palavra termina com a letra H, isso não quer dizer que vai ter o som do H. Na verdade, nunca. Normalmente, termina em H quando essa letra está juntinha com outra letra e o som vai depender dessa combinação. Por exemplo, wish.
termina com o som sh, não com o som do H, que é right? Rich. Ch. Sai, que nesse caso o G e H são mudos. Math, com o querido som de TH. Tech, que na verdade termina com o som k, tech. Though, oh. Então, mesmo que a letra H está no final da palavra, o som do H não vai ser pronunciado, vai ser mudo. E seguindo essa linha de pensamento, muitas vezes a letra H é muda quando vem junto com outra letra e forma uma nova unidade que ou forma um novo som ou o outro som da outra letra predomina. Primeiro, WH. H sempre segue outra letra, né? WH. Igual que eu falei, às vezes o W é mudo, mas a maior parte do tempo H é mudo. E essas são palavras muito comuns em inglês que você vai usar sempre, sendo what, when, where, why, white, while. Outros exemplos é quando a letra é seguida por H no começo, no meio ou no fim da palavra. Aqui o som do H é mudo também. Por exemplo, quando é SH, sh, como she, sunshine or wish. Temos CH, choir, school. E stomach, GH, ghost, right. E laugh, PH, photo, nephew e graph. H também vem muito com a letra R, como rhythm, rhinoceros. E em todos esses casos, o som do H é mudo. A última regra sobre quando o som do H é mudo é quando H vem depois de X, esse prefixo de X e X, como nas palavras exhibition or exhausted. Quando a palavra H segue um vogal, como nas palavras cheetah ou o nome Sarah. E finalmente, às vezes, se H cai dentro de duas vogais, como nas palavras vehicle or annihilate. Agora, fechando essa conversa aqui, não fica na piração de decorar um monte de regra para entender quando H é mudo ou não. Só pensa assim. H, no começo da palavra ou no começo de uma sílaba, deve ser pronunciado. Só lembra dessas exceções que eu falei no começo do vídeo. O resto do tempo, não. O som do H vai ser mudo. E aí você tem a resposta definitiva para essa pergunta sobre o som do H. Quando é pronunciado e quando é mudo. Also, relax. Todas as palavras e os exemplos eu vou colocar no quiz para você. Vou colocar, gravar minha voz. Aí você pode treinar ouvindo e praticando. Eu vou colocar o link do quiz aqui na descrição. Qualquer outra dúvida que você tiver sobre os sons da língua inglesa, por favor, deixe nos comentários. Eu vou responder também em vídeo. Se você não está me seguindo no Instagram, eu dou uma dica de inglês todos os dias no Stories, você vai aprender um monte de coisa, é muito legal lá. Eu acho que isso é tudo que eu queria falar para você. Ok, bye! I'll see you next time. Thanks!